Começando mais um Credcast, tô aqui com o Tambellini. Tambellini agora internacional, né, Tambellini? Por enquanto. Até onde conseguir. Mas vamos lá, estamos Vamos que firme e forte. vamos, vamos que Vamos vamos. que vamos. Pessoal, a gente está começando uma nova temporada, né? E Isso aí. juntamente eu e o Tambellini. O vídeo de hoje a intenção é de ser bem curto, até para a gente falar um pouco do que a gente está pensando nessa nova temporada. E é muito Receber legal aí porque... feedbacks, inclusive, né? Para ver se Exatamente, faz sentido, o exatamente. que mais falar. Exatamente. Exatamente. E dessa vez a gente escolheu o tema falar sobre as assessorias de cobrança. Eu, particularmente, sou muito fã das assessorias de cobrança, porque, querendo ou não, elas movimentam demais o mercado, né, Tams? E elas têm uma importância, né? Cara, indiscutível no processo de cobrança. Hoje em dia você conversa aí com 10 empresas, se for chutar alto, mas é bem por aí, 9, 8, no mínimo, o processo é 100% terceirizado. Então, hoje em dia é muito difícil você encontrar uma empresa que mantenha um processo de telecobrança, principalmente, né, dentro de Uhum. casa. O que existe muitas vezes é a cobrança digital, que o cara faz por si só e depois ele passa para uma terceirizada. Mas a gente sabe o tamanho desse mercado. Exatamente. Bom, mas para começar, vamos só rodar a vinheta, né? Que faz parte do Exatamente, não nosso pode processo. esquecer. Que eu amo a vinheta. A vinheta não pode deixar de ter. Roda lá. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Fighter. Muito bom. Essa vinheta é Excelente. top. Eu preciso Muito fazer bom. uma vinheta tão legal igual essa lá no meu canal Tabelando com Tamelim. Ô Gui, Exato. Ah, para a gente falar, né? Tem uma ação aí que a gente sim, está montando e que a gente queria também já introduzir. E aí, aproveitar que a gente vai falar nessa temporada sobre assessorias de cobrança, a gente está lançando agora uma pesquisa que exato. o objetivo é que a gente tenha essa pesquisa anualmente, semestralmente, a gente ainda vai ver, mas uma pesquisa pesada falando do cenário de empresas de cobrança. Como é que a gente vai Sim. chamar a pesquisa mesmo? Panorama das assessorias de cobrança em 2023. O Isso último aí, levantamento que foi feito, com base em KNAI, sem fazer nenhum tipo de filtro, tá? exato, 84 mil assessorias de cobrança a nível Brasil. Ou isso seja, aí. é muita assessoria de cobrança. É muita empresa. E se a Eu, gente quando escrevi lá considerar. o Ah, pode Histórias falar. de Cobrança, em 2017, eu fiz essa mesma pesquisa. Talvez a gente precisa ver que tipo de KNAI, até onde a gente foi, mas na época, que era lá em 2017, eu listei 111 mil empresas. Faz sentido ter caído, né, por conta de tudo Sim, que aconteceu de 2017 até agora, pandemia, tudo isso, mas a gente está falando de um número, 80 mil empresas de cobrança. e É um pensa número quantos funcionários também, né? Se a gente colocar dentro quanto desse. e esse é um processo importantíssimo, né? Principalmente para aquela pessoa que é o público lá de mais baixa renda, ou até o funcionário, que ele tem aquela visão do patrão, é, que é o cara, o opressor, né? 84 mil empresas de cobrança. Quantas pessoas são empregadas por essas empresas? E esses caras são empreendedores, muitos deles guerreiros ali. Eu Exatos. tenho, eu tenho empresa que a empresa do cara, ele montou a empresa na garagem da casa dele. Claro que não é a garagem, cara, ele transformou, botou lá PAs, banheiro, lugar para comer. Cara, o cara montou a empresa no quintal da casa dele. Então, assim, são guerreiros, empreendedores, né, que levam a oportunidade de poder empregar pessoas. Né? Então, a Exatamente. visão do patrão, o opressor, cara, é uma coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Porque Exatamente. esses são os guerreiros, né? E é muito legal, Tambellini, porque recentemente a gente, aqui na Assertiva, né, na Assertiva, falando na área que eu tô lá de parcerias hoje, a gente Legal, desenvolveu um processo muito legal com as assessorias de cobrança. E é legal. muito bom ver essa relação que eu estou tendo com as assessorias, né? Essa proximidade. São pessoas muito parceiras, são pessoas que realmente cuidam ali dos seus funcionários, que têm ali uma amizade super legal com seus colaboradores, procuram desenvolver, procuram ajudar.
E a gente tem a mania até de achar que a assessoria de cobrança são grandes call centers, mas não, a gente Sim. tem o que você falou mesmo. Tem muita empresa aí que tem 7, 8 PAs ali e Exatamente. trata aquele time como se fosse uma família mesmo. Então é Uma família, isso. muito legal ver ali esse processo acontecendo, e tem muita gente boa nesse mercado. E é legal, né, Tamelini, que uma das coisas que a gente tem feito, a gente já deu espaço até aqui no Credcast uma vez, para assessorias pequenas também, porque elas podem ser Exatamente. um grande diferencial para quem tá querendo buscar ali um atendimento mais personalizado, um atendimento melhor. Às vezes fica Isso só aí. procurando pelas grandes e às vezes a pequena consegue ajudar. Exatamente. E isso eu tenho visto no decorrer aí de toda a minha carreira, o quanto que hoje a empresa que dá certo, e eu não estou dizendo que a maior não dá certo, mas estou dizendo que hoje a gente vê muita empresa prosperando, empresa regional, empresa pequena, empresa que vai dar foco na tua carteira, muitas vezes. Não adianta, muitas vezes, e aí eu acho que é dos dois lados, né? Do lado de quem contrata a empresa, não adianta talvez pegar a maior empresa se a minha carteira não é representativa para ela. Eu vou sumir lá dentro, né? E do outro lado, a empresa de cobrança também regional perceber o quanto de trabalho tem na sua região, né? E que ele não precisa muitas vezes ir caçar fora da região dele, entrar em um cenário no mercado que ele muitas vezes não conhece. Isso às vezes acaba sendo um insucesso da empresa de cobrança. Acaba Exatamente. querendo olhar e querer ter mais. É óbvio que todo mundo tem que buscar evolução, mas muitas vezes não adianta eu querer sair do meu nicho, do meu local, para ir dar voos mais altos, que pode ser o meu insucesso. Então, esse mercado, cara, é como o Gui falou, pô, 80 e poucas mil empresas de cobrança, a gente quer nessa temporada aqui, trazer aqui todo tipo de empresa, Sim, de uma empresa grande, de uma empresa regional, e a gente até já discutiu aqui um sim, que eu acho que vai ficar muito legal, olhando empresas lá de Manaus, lá de Porto Alegre, lá de Rio Grande, lá de exato. Salvador, para que a gente possa discutir as diferenças, né? Porque o Brasil não é só a capital lá de São Paulo, Sim, né? Que tem tudo bonitinho, tem a exato. cobrança porta a porta ainda que funciona muito em outras regiões mais isoladas, com público mais rural. Então, assim, tem um mundo de coisas para a gente discutir nessa temporada. Exato, bacana. E fique atento, você que é assessoria de cobrança, que está nos assistindo aqui hoje, a gente vai Isso disparar o aí. link para você. Você responde essa pesquisa, porque essa pesquisa vai ter um valor imenso para você que é assessoria de cobrança, saber fazer um benchmarking também do que está sendo feito no Exatamente. mercado, o que está sendo Onde eu praticado. estou, né? Exato, exato. Onde eu estou encaixado nesse cenário todo, é isso aí. Muito Exatamente. legal. E no Brasil a gente tem uma mania de não valorizar pesquisa, mas pesquisa, gente, é algo que Exatamente. pode transformar o nosso negócio quando a gente pega uma pesquisa e realmente estuda ela, então é muito legal mesmo. Exatamente. Ô Muito bom. Tambellini, vamos emendar no outro assunto aqui, aproveitando que hoje é uma Vamos. introdução para a gente falar. Hoje mesmo eu estava fazendo um webinar pela Assertiva sobre negociação, e uma das Legal. objeções colocadas por uma das assessorias foi: e o desenrola? Como que eu faço para que a minha assessoria não seja prejudicada nesse processo? Então eu já queria emendar Putz, aqui o bem assunto, porque eu legal. sei que é um negócio que a gente falou esses dias, a gente até lançou um material ali pelo Tabelando, né, no Isso. Tambellini, e teve muita gente que deu feedback positivo, mas eu acho que valeria a pena você comentar um pouco mais sobre como a assessoria pode se preparar diante desse cenário que com Perfeito. certeza vai bater na porta ali da assessoria. Muito legal. Acho que é uma pergunta interessantíssima. E aí a gente tem que separar esse processo todo, talvez em 3 grupos, né? A gente tem a faixa 2, que é o que está rolando agora. O que é a faixa 2? Clientes que devem para bancos. Cara, clientes que devem para bancos. O que os bancos estão fazendo? Os bancos pegaram a ideia do Desenrola e aí o que eles fizeram? Por exemplo, faixa 2, o cara tem que ter uma renda de até 20 mil reais.
o que acontece? Eles não estão limitando as negociações só para os caras de 20 mil reais, eles estão abrindo para todos. Por quê? Porque essa faixa 2, primeiro, é um pouco diferente do plano do governo que dá a garantia da dívida, dá toda a negociação dentro da plataforma. A faixa 2, a negociação é direto com o banco, com o credor. Eu não tenho intermediário e eu não tenho plataforma. Então, um escritório de cobrança que hoje trabalha uma conta do Bradesco, do Itaú, do Santander, ele está usando e ele está trabalhando o próprio desenrola e a oportunidade. Na faixa 1, esse processo está correto. Eu vou, de uma certa forma, tirar aquela conta do escritório de cobrança. Por quê? Porque ele vai ter que ser negociado dentro da plataforma gov.br. Então, se eu sou um escritório de cobrança, provavelmente eu não vou recuperar essa dívida, porque o cara vai negociar lá na plataforma. Então, isso vai estar fora, sim. Só que é o seguinte, lembre-se de uma coisa, a faixa 1, quem que vai estar lá enquadrado nessa faixa? É o cara que está negativado até 31/12 de 22, o cara que ganha até 2 salários mínimos e o cara que está no CAD único. E além disso, ele ainda tem que ser prata lá na plataforma gov.br, que tem algumas questões que ele tem que fazer para ser prata. Então, eu estou, de uma certa forma, limitando esse processo. Então, tá bom, beleza, eu vou perder um pedaço? Vou. Mas olha só, notícia de hoje do Valor Econômico, tá? Com o efeito desenrola, Serasa registra aumento de 41% nas negociações de dívida. O que está acontecendo? Está se falando muito de uma proposta que o governo, de uma certa forma, e aí eu acho que aí vale, sem dúvida nenhuma, um elogio, por mais que às vezes a gente ache que o governo faz muita fumaça, que é um governo popular, mas eles geraram um sentimento de, eu tenho a oportunidade de negociar a minha dívida. Então, isso está acontecendo de forma muito ampla. Por mais que o cara às vezes não esteja, e eu até fiz um vídeo falando isso, né? O cara vai falar que vai esperar o desenrola. Peraí, vamos entender, mas peraí, você vai esperar por quê? Você vai estar enquadrado nisso? Qual que é a tua renda? Qual que é a tua... Então, quer dizer, eu posso negociar hoje. Esse cliente vai estar procurando. Então, assim, vamos ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio, assessoria de cobrança. Vamos entender que o momento é um momento exatamente para você acelerar a tua galera, motivar a tua galera, gerar campanhas aí de recuperação, falar com o teu credor, vamos aproveitar aqui, vamos dar uns descontos, porque esse é o momento propício para essa discussão. Até porque não são todos os credores que vão ter esse esforço, né, de ir lá, se cadastrar a dívida e assim por diante. E vamos colocar o seguinte, a gente tem esse número do CAD único aí, dessa faixa 1, de quantas pessoas mais ou menos são? Cara, até tem. Eu não tenho ele de cor aqui, tá? Mas a gente consegue consultar isso e trazer aqui numa próxima informação. E aí, lembrando, né, que a faixa 1 ela vai estar valendo, pela previsão do governo, a partir de setembro só. Tá? Inclusive, ontem foi lançado uma nova portaria falando de um programa que é um programa Renegocia, né? Que aí tem o objetivo de abrir, inclusive já existe isso. Quem vai num PROCON falar de uma dívida, o PROCON acaba pegando essa informação, interagindo com o credor, tudo. Existe um processo meio, sem dúvida nenhuma, burocrático nisso, mas é mais um incentivo que o governo está fazendo. Então, nesse ponto, de novo, o que está acontecendo, por mais que gera toda essa correria, esse movimento, às vezes informações que ainda estão desencontradas, está gerando um sentimento de, cara, eu vou lá renegociar a minha dívida. E isso é o que o credor, que o devedor, perdão, tem que ter na cabeça, ele não tem que ficar esperando o credor ligar para ele, ele tem que buscar e falar, cara, eu quero pagar esse negócio, como é que você faz para mim? Você não me dá um desconto? Tô passando por um momento difícil. Enfim, então eu acho que o momento é positivo, e a gente tem que olhar o copo de novo, meio cheio. Exatamente. Eu acho que esse lance que você comentou, da assessoria de cobrança, sentar com o seu credor e pensar em alguma campanha para esse momento, Exatamente. você pode até colocar, a própria assessoria pode colocar, a gente tem uma campanha aqui do Desenrola que a gente bolou com o credor. Não vai ser o Desenrola oficial, pode até dar um nome para não ter confusão. Exato. Mas é uma forma de você bolar uma campanha e conseguir acelerar o processo de recuperação.
pode fazer uma campanha chamada Aproveitando a Onda do Desenrola. Acabou, Exato, entendeu? exato. Exato, e é isso mesmo. Então de isso é novo, bem o bacana. momento é propício, entende? Eu acho que é muito positivo. Bacana, bacana. Bom, pra gente finalizar aqui, então, pessoal, fiquem atentos ao canal Tabelando com Exatamente. Tabellini, fica atento ao Credcast, fica atento a todos os nossos canais, todas as nossas comunicações. LinkedIn, meu Exato, LinkedIn também, vou estar divulgando coisas por lá. A pesquisa vai rolar legal. por lá também. Também. E, gente, a hora que sair essa pesquisa, a gente vai marcar um evento só para apresentar a pesquisa para todos. A gente vai disponibilizar um download também desse material. Vai ser Isso aí. super legal. E, ó, muito importante, quem participar da pesquisa vai ter concurso lá de Exatamente. coisas que vocês podem ganhar, tá? Então, mas, Isso gente, aí. importante, só vai responder a pesquisa quem é assessoria de cobrança. Se você não é Isso assessoria de aí. cobrança, não responda a Não é pesquisa. para você. Infelizmente, não é para você. Tá bom? Estamos fazendo algo focado nesse momento, é isso aí. Exatamente. Thambs, acho que é isso daí. Só para as 80 mil empresas de cobrança que tem no Brasil, Exato, né? exato. Acho que é isso Legal. daí. Vamos que vamos, Boa. viu? Vamos fazer Beleza, essa galera. temporada decorar. Isso aí. Agora a gente vai fazer um processo que não vai ser ao vivo, né? A gente vai estar Sim. gravando e aí soltando, porque a gente percebeu aí nessa última temporada que a gente fez o ao vivo que não existia um grande volume de gente e depois a gente sabe que tem interações no YouTube e depois também a gente vai jogar também lá pro Spotify, né? Também como Isso, podcast. exatamente. Isso aí. Beleza? Muito Um abraço, bom. pessoal. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e FICO.